Olá, está no ar o Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje o assunto é coaching. E para falar de coaching, eu tenho dois convidados aqui para lá de especiais. Cara com uma carreira brilhante, é um dos principais executivos do Porto, na área portuária, com premiação internacional. A gente vai falar tudo sobre isso, que é o Marcelo Neri, que está aqui comigo e com o Roberto Devski. E o Roberto, que já é prata da casa, que sempre está aqui comigo, compartilhando, fazendo as entrevistas do programa. E muitas pessoas conhecem o Roberto por causa de constelações, tal, porque a gente já trouxe Vera Bassoi. Roberto, a gente já trouxe pessoas bem ligadas a essa área, né? O próprio Fernando de Freitas. Só que hoje eu trouxe o Roberto porque a gente quer falar de coaching e o Roberto também é coach e tem, inclusive, publicações, livro, participação em livros, tal, nessa área. E eu queria, então, começar o assunto falando sobre uma questão que muita gente me cruzou nesses últimos tempos, desde que o programa estreou, nesses primeiros meses, falando assim, coaching não é moda? Marcelo, para você, esse pepino, você acha que coach, né, ou coaching, né, é moda ou veio para ficar? Primeiramente, eu agradeço, estou muito feliz pelo convite, do lado aqui do Roberto, um craque aí da matéria. O coaching está em voga na Europa, nos Estados Unidos já há algum tempo, né? E agora começa a estar em voga no Brasil de alguns anos para cá. Vamos dizer aí, eu arrisco dizer 5 anos, algo com mais força, né? As pessoas precisam entender que existe muitas definições erradas de coaching e o coaching sendo definido de maneira correta, né? Não é moda, veio para ficar, né? Porque lida com toda essa parte de inteligência emocional, né? Que é imperativo para a vida da pessoa, para o sucesso da pessoa. E eu gosto muito de coaching quando está atrelado a aconselhamento, mas principalmente tutoria, né? Porque você tem o coaching fazendo como um processo para fazer com que a pessoa chegue no seu objetivo, chegue no seu sonho, através de perguntas poderosas, mas para que a pessoa, ela mesma, possa entender onde ela está, onde ela quer chegar. Muitas vezes é muito difícil a pessoa saber o que ela quer, né? Então é muito difícil, às vezes ela não sabe nem o que ela quer. Então, existe todo um trabalho através de ferramentas do coaching para primeiro definir essa questão, né? Roberto, numa das tuas publicações, você tem um capítulo lá, você tem vários artigos, tá, mas num dos capítulos que é até bem interessante, que você fala sobre a questão do coaching relacionado à qualidade de vida, a questão de alimentação e controle nessa área de alimentação. Eu gosto sempre de pensar, e eu sempre uso metáforas até nos meus treinamentos, essa questão assim, de a pessoa, por exemplo, querer enriquecer, mas não começa. Aí querer fazer uma dieta e não começa. Então a dieta sempre começa na segunda-feira, né? E a poupança sempre vai começar depois do ano novo e nunca começa. E você acaba falando um pouquinho, até por ser médico e tal, trabalhar nessa área de saúde a tua vida inteira, você fala um pouquinho sobre essa questão lá no livro, numa coletânea que tem os principais coachings do país, né, os principais nomes, e você está lá assinando um dos capítulos. Como que funciona essa relação do começar? Porque o Marcelo falou essa questão das ferramentas, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas eu sempre penso que um processo de coaching, quando você tem lá um coach, uma pessoa que te procura e fala, eu quero emagrecer, ou então eu quero ser um sucesso, ou então eu quero ganhar dinheiro, sempre tem um começo, e o começo é sempre mais difícil, não é, Roberto? Então, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, né, com o Marcelo, no Pessoas de Valor, sempre com temas para o desenvolvimento humano, para a saúde e qualidade de vida, que para mim é o que eu amo fazer, não é? E realmente eu sempre busquei conhecer um pouco mais a respeito das pessoas, até por conta dessa questão de entender como é que funciona o ser humano, o que nós podemos fazer para ajudá-lo a ter mais qualidade de vida, enfim. O coach eu fui estudar depois de fazer psicologia, depois de fazer medicina, depois de fazer a formação em PNL e vim complementar o coach depois com a formação sistêmica, né? Fazendo o que hoje a gente chama de coaching sistêmico e, claro, que voltado para a minha área, que é a área da saúde e da qualidade de vida. E a questão do começar, como você mesmo diz, tem muito a ver com as metas, com o que a pessoa quer. O Marcelo falou, muitas vezes a pessoa não sabe nem exatamente o que ela quer. Você pergunta, o que você vem fazer? Até numa constelação, no processo de coaching, o que você deseja, qual é o seu objetivo? Eu quero ser feliz.
Mas como assim? Ser feliz é algo muito genérico, não é? Então você tem que ajudar a pessoa a descobrir dentro dela o que realmente é importante, quais são os valores importantes para ela. Então são temas tão genéricos que você precisa ajudar essa pessoa a enxergar dentro daquilo o que é específico, o que é que vai fazer com que ela se sinta feliz dentro de alguns passos que ela for dar. Então a gente falou, eu tenho capítulos, né, realmente no livro de coach para emagrecimento, no Calma, né, que é para ansiedade, para as emoções, para o estresse. Então sempre focando o quê? Como é que você está hoje? Se você está vindo procurar um coach, seja na área de saúde ou um coach empresarial, o que quer que seja, por quê? Porque você tem algo que não está bem. Não é? Então eu quero atingir um objetivo. Então como é que você está hoje? Vamos determinar, vamos olhar para isso. De onde vem esse teu estado atual? Hoje eu estou assim, eu me sinto triste porque eu não estou conseguindo conquistar aquilo que eu quero. Né? Então tá, vamos determinar a situação atual e o que vai te fazer... Se você estiver em qual situação você vai se sentir bem, realizado, né, de uma maneira sistêmica, de uma maneira ecológica, junto aos seus, à sua família, ao seu meio. E aí a gente vai fazer todo esse projeto daqui para frente, não é? Seguir um caminho, um processo, mas identificando o primeiro passo para saber o que a gente vai fazer daí para frente, com planejamento, ajudando a pessoa a ter disciplina, a tirar os seus recursos importantes, sejam internos, externos, que vão ajudar ela a atingir essa meta. Ou seja, a pessoa nem sabe, mas ela tem um grande potencial, como todos, um grande potencial para atingir o objetivo. E muitas vezes a gente vai identificar para aquela pessoa o que inclusive impede ela sistemicamente, ou seja, o que está ligado ao sistema dela, ao padrão de crenças, ao padrão de comportamentos familiares que impedem ela de atingir esse objetivo e de alguma maneira a gente vai ajudá-la a lidar com isso, superar para que ela possa caminhar e atingir aquilo que ela quer. Aí ela vai conquistar aquela meta objetiva e o subjetivo também, porque ela também vai se tornar feliz quando ela conquistar a sua meta objetiva. Tá. Marcelo, você como executivo, né, você é um líder, né, um CEO, está aí administrando uma equipe e uma das grandes empresas do segmento. Tem como colocar todas essas ferramentas no dia a dia? Dá para se colocar isso lá como executivo na sua equipe, nos seus líderes, para fazer isso acontecer? Não tenha dúvida, a gente vinha conversando até sobre isso, né? E na tua primeira colocação, pergunta para a gente, você falava, o coaching parece que é um mito, né? Algo que... E as pessoas olham, às vezes, o coaching como uma espécie de autoajuda, né? Como assim? Eu quero ser rico, eu quero ter um objetivo, você vai me fazer chegar... E não é simplesmente é uma capacidade de execução, né? É muito importante que as pessoas entendam o poder da ação, né? O poder da ação é importante. Mas isso elas no dia a dia da empresa. No dia a dia da empresa você não só vai demonstrar através de ferramentas, mas você também vai falar da arte do relacionamento, como se relacionar, da inteligência emocional, que é muito mais importante hoje em dia, que o profissional ele venha coberto de uma capacidade não cognitiva e claro que a capacidade técnica é importante, né? A gente, se for falar do Porto, né? Claro. A capacidade interna, a língua inglesa, mas a capacidade não cognitiva, a inteligência emocional para se relacionar é que vai fazer com que aquele cidadão almeje e chegue num determinado sucesso. Você vê, às vezes, muitos executivos que não têm a mesma capacidade técnica de outros que estão abaixo dele, mas ele tem uma capacidade de inteligência emocional, de relacionamento fantástica. E o coach, através do coaching empresarial, ele pode sim gerar isso. Como o Roberto falou, detectando crenças limitantes, crenças positivas, né? Trabalhando com essas crenças e fazendo com que a pessoa, primeiro, mais uma vez, importantíssimo, onde eu estou, né? Às vezes não sabe nem o que quer, mas onde eu estou, a visão holística, né? Da pessoa como um todo, saúde, parte física, familiares. Às vezes a pessoa quer uma coisa, tem um desejo, mas ela tem que ter uma visão sistêmica também para saber, este meu desejo vai interferir na vida de alguém, aqueles que me rodeiam. Então tem uma série, e o coaching tem alguns
perfis de coach diferentes, né? Tem aqueles mais que motivação, aquela coisa de jogar para cima, e tem os coaches que são mais equilibrados, né? Que olham essas duas partes. Para né? ir gerenciando, na verdade. E gerenciando, né? mas sem dúvida nenhuma. A tua pergunta é que hoje as empresas estão precisando realmente disso, as universidades estão precisando inserir mais nas grades essa questão da inteligência emocional, né? Não só a parte técnica, porque tenho certeza que o Roberto vai concordar comigo que a pessoa já chega na universidade, às vezes, com muitos problemas que vêm de família, né? Então, é um papel somente da empresa olhar isso, ou é um papel do mundo acadêmico também olhar esse lado, né? Eu queria te provocar um pouquinho, porque aí como você é executivo, né, e é um cara importante, que tem uma representatividade, muitas vezes as pessoas estão nos assistindo e falando assim, mas isso aí tudo é muito bonito, eu entendo lá que o Marcelo faz isso lá, tal, mas tudo é bobagem, né? O que impacta na sua empresa, no desempenho da sua empresa, que é uma grande organização, quando você tem esse olhar, Marcelo? Olha, uma empresa, e eu posso dizer que uma empresa de qualquer segmento, ela é feita de pessoas, né? Então, a partir do momento que o gestor, que o empresário entende isso, é muito mais fácil atingir o sucesso. Uma empresa tem uma cultura, tem uma visão, tem valores, né? E quando você consegue passar essa cultura, principalmente se esses valores forem valores positivos, por exemplo, valor de qualidade total, né? Quando você consegue com que o teu colaborador entenda isso de uma maneira não autoritária, né? Mas com persuasão, para que ele caminhe com você, tudo fica mais fácil. E aí vem a preocupação com a pessoa, a atenção a cada um. É sim muito possível trabalhar isso dentro de uma empresa. Eu concordo que muitas empresas divulgam isso, mas não praticam isso dentro delas. Tá. Isso vai depender de empresa para empresa, de gestão para gestão. E não adianta dizer que, mesmo uma empresa que tenha mais de 100 funcionários, por exemplo, olha, eu não posso ficar vendo o perfil de cada um e tratando cada um de forma diferente, porque eu não tenho... eu acho que sim. Eu acho que poderia ser desenvolvido um trabalho para que cada um tenha um perfil, uns são mais dominantes, uns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. E quando você consegue ter uma gestão em que você passe para as pessoas que você está se preocupando com o perfil de cada um, a pessoa, a tendência é produzir muito mais, né? Então você tem colocar as pessoas certas nos lugares certos. Funciona porque impacta naquelas pessoas e melhoram, por exemplo, a produtividade, a qualidade de vida, melhora a produtividade. É você falar, olha, juntar os seus colaboradores e dizer assim, olha, vocês cuidam da empresa e eu cuido de vocês. Né? Perfeito. Esse é que é o grande lance do sucesso, né, de uma empresa. Muito bom. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente continua porque eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Foi um imenso prazer participar do Arquitetando Emoções. Foi uma experiência muito enriquecedora, onde a gente acessou nossas realidades internas. Foi muito bacana poder compartilhar isso com uma turma e abrir o nosso coração de forma muito verdadeira. E o mais bacana ainda é essa continuidade da quarentena que nós estamos tendo diariamente, esse acompanhamento dos gestores que nos alimentam com mensagens, trazendo à tona todos os dias aquilo que nós vivenciamos no encontro. Fez com que a gente mantesse esse contato e essa realidade dentro do nosso coração. Saber que a nossa jornada ela é uma busca eterna de cada dia poder ser melhor, ter a consciência de que nós podemos dia a dia ser melhores.
Voltando aqui no segundo bloco, eu queria começar provocando um pouquinho o Roberto sobre a questão, porque ele aborda um pouco essa questão do coaching sistêmico, né? E muita gente não sabe muito o que é coach sistêmico. Então eu queria primeiro te perguntar o que é coach sistêmico e também falar um pouquinho dentro desse processo de coaching e aí abordar um pouquinho também constelações, de certa forma. Uma palavra que me incomoda muito quando eu vejo, principalmente nos treinamentos, e eu vejo nas empresas também, porque eu também sou executivo, a questão do reconhecimento. É o reconhecimento familiar, depois é o reconhecimento dos espaços, de as pessoas muitas vezes têm um comportamento um pouco adolescente nas empresas, porque estão buscando um reconhecimento. Como que funciona isso, Roberto? Mas começando sobre o coach sistêmico. Então, o coach sistêmico, ele une as ferramentas, as técnicas do coaching com o olhar sistêmico. O olhar sistêmico é aquele que olha para a pessoa fazendo parte de um contexto maior, vindo primeiramente do nosso sistema familiar. Então, eu sou filho de meu pai e minha mãe, sou neto dos meus avós, irmãos, e sou pai, enfim. Todas essas pessoas num sistema, elas estão interligadas, nós estamos interconectados a todas as pessoas. Isso é um sistema e nós fazemos parte de diversos outros sistemas. Então, a empresa onde a gente trabalha, o grupo de amigos, o grupo de estudo, a atividade religiosa, todos os sistemas e subsistemas interagem uns com os outros. E cada elemento nesse sistema faz parte desse sistema na totalidade e não pode ser excluído. Não é? Isso é a primeira lei sistêmica. E o não ser excluído tem a ver com essa questão do reconhecimento? Assim, às vezes eu fico pensando, quando você fala isso, me dá a sensação de que, por exemplo, a pessoa, ao não ser reconhecida, é como se ela estivesse sendo excluída. Exato, porque isso pode vir muitas vezes até de gerações passadas. A ciência já comprovou que o trauma ele é transmitido transgeracionalmente. Então, muitas vezes hoje eu tenho um problema de autoestima, não me sinto reconhecido, não me sinto olhado, visto. Muitas vezes eu estou identificado com um padrão de comportamento, de relacionamento de alguém que foi um antepassado na minha família. E eu me identifico por ressonância com essa pessoa. E mesmo que eu não tenha passado por esse tipo de trauma de infância, ou posso ter passado também, eu vou me identificar com esse sofrimento e por vezes vou levar isso para a minha vida fora. Então, de uma maneira até infantil, eu vou procurar ser visto porque eu não fui visto ou na minha infância, de repente houve algum problema, a gente estava até comentando aqui no intervalo, né? Às vezes tem aquela questão do filho preferido, do outro que não é, ou queria que fosse uma menina, queria que fosse um menino. Então eu venho com esse trauma que é da minha própria infância, ou muitas vezes transgeracional. Eu levo isso para a vida adulta, eu vou acabar levando isso para a empresa, para os meus relacionamentos. Então aquela pessoa que no seu relacionamento afetivo fala assim, você não me vê, você não olha para mim. No fundo, essa pessoa não está falando isso para o seu companheiro ou para a sua companheira. Ela está falando isso para a sua mãe, daquela relação em que ela não se sentiu, naquela fase que deveria ter acontecido, né? Ela não se sentiu vista, como ela era. Ela era o projeto de alguma coisa dentro da família, ela devia cumprir algum projeto. Então, o coach sistêmico, ele observa que muitas vezes a pessoa quer atingir um determinado objetivo, ela até sabe o que ela quer, ela caminha a passos largos para aquilo e em algum momento ela perde, né? Então, uma pessoa que quer ter um sucesso profissional, ela cresce na empresa ou ela tem a sua própria empresa, começa a prosperar e de repente o que acontece? A quebra ou teve algum sócio que como se fosse fez uma algum sabotagem, problema. É uma autossabotagem, um processo inconsciente. Por quê? Porque quando ela consegue atingir esse objetivo, ela se distancia muito daquilo que ela vê como seu sistema. Então, ela vai deixar de pertencer e ela mesma vai se excluir daquele sistema. Então, esse processo dessa separação, dela não se sentir igual ao que ela, de onde ela vem, faz com que, de alguma maneira, ocorra esse processo de autossabotagem. Isso, inclusive, nos relacionamentos. Como é que eu posso ter uma relação afetiva saudável, amorosa, se, de repente, meus pais ou meus avós não tiveram e minha avó teve que casar com meu avô porque foi obrigada? Então, a gente precisa olhar, quando você fala de metas, de coach, para o nosso sistema familiar, para identificar de onde vem um padrão repetitivo. Porque isso se mostra nos padrões repetitivos e olhando para isso a gente pode solucionar de uma maneira sistêmica essas questões. Aí eu pego essas questões aqui, esse teu fundamento, para levar ali para o Marcelo novamente, para a questão
principalmente empresarial, porque assim, antigamente a gente falava muito assim, eu trabalho numa empresa, eu ganho bem, eu não ganho bem, e hoje o reconhecimento não é só remuneração. Muitas vezes você poder reconhecer essa pessoa que não é nem reconhecida em casa é importante. E aí, para isso, as ferramentas do coaching são bem utilizadas, Marcelo. Não tenha dúvida, o reconhecimento ele é importantíssimo porque o ser humano ele quer o quê? Ele quer atenção, né? Ele quer reconhecimento. Então, eu costumo dizer na empresa que a gente às vezes fala para os colaboradores, um atalho para a felicidade, entre aspas, né? Felicidade é diferente de prazer, né? Prazer é momentâneo, felicidade é uma coisa mais paz, mais longo prazo, é a gratidão, né? Então, às vezes a pessoa, ela não precisa ser, porque hoje o mundo é muito dos extrovertidos, a pessoa que fala em público, a pessoa que vence, a pessoa, para ser uma pessoa especial, ela não precisa desenvolver um aplicativo, ela não precisa ter um barco, ela é uma pessoa especial pelas características dela, a essência dela, né? Então, ela entender isso primeiro... E aí a organização reconhecer isso, a empresa reconhecer isso é fundamental, O reconhecimento em cima do elogio, em cima de uma tarefa que ela faça que seja uma tarefa importante para a empresa, né? Não criticar, não dizer que a pessoa está errada, mas falar de uma maneira de feedback construtivo, né? Tem toda uma maneira de gerir isso tudo, gerir as pessoas, que faz com que as pessoas tenham carisma pelos líderes, né? Você ser um líder educador, um líder evolucionário, né? Você tem carisma, a pessoa que tem carisma, ela chega no local, é um imã, né? Então, o carisma, a pessoa que chega, ela faz com que as outras pessoas deem o melhor dela, tirem aquele gigante, né? E por falar nisso, você ganhou um prêmio internacional, né? Sua empresa foi reconhecida internacionalmente na área do segmento de porto e logística e tal, e assim, de certa forma, esse tipo de reconhecimento também que a empresa tem, acaba, de certa forma, emoldurando também os seus colaboradores, né? Depende do gestor, depende do líder, né? Ganhamos um prêmio internacional na Suíça. Quem fez o prêmio acontecer? Foram os líderes da empresa? Foi o CEO? Ou foi uma equipe que trabalhou naquele projeto? Então, por exemplo, no nosso caso, nós pegamos a equipe, os cabeças, e levamos para a Suíça para receber o prêmio. Legal. Né? Então, quer dizer, esse reconhecimento é importante para que a pessoa continue a produzir. E, é claro, tem todo um... Eu falava muito de gratidão, né? Gratidão só para concluir esse pensamento. Eu falo, olha, o coaching, ele te carrega do ponto A para o ponto B, né? Mas se você for ser feliz só quando chegar no ponto B, não faz sentido, porque não vai ser mais feliz. Você vai querer o ponto C. O caminho é importante. O caminho tem que ser de felicidade, né? Então, a gratidão pelo caminho, né? Então, você vai ser muito mais feliz, né? Porque se no caminho todo você vai ser feliz, não só no ponto B, as pessoas precisam entender isso, né? E isso passa por uma gestão de reconhecimento, de liderança educadora, estar conversando com as pessoas e tudo mais. E aí eu posso me atrever a fazer uma pergunta para os dois, começando pelo Marcelo, para a gente ir fechando o programa. A gente pode dizer, então, que com essas ferramentas do coaching, a gente faz com que o caminho das pessoas se torne mais feliz, é isso, Marcelo? Se fizer com que a pessoa tome consciência das coisas, pelo menos a tomada de consciência é importante, né? Então, tome consciência, como o Roberto fala, a questão sistêmica, né? A visão holística, né? Quem eu sou? Eu preciso se interiorizar, né? As pessoas olham muito para o externo, né? Tem que trabalhar o interno. Mas quais são as minhas fortalezas, né? Quais são não precisa ser uma coisa, olha, eu tenho que ter isso, aquilo, eu quero ser rico. E quais são as minhas fortalezas? Qual é a minha essência, né? Então, se interiorizar, ter uma tomada de consciência, né? Se levar, às vezes, menos a sério, né? Porque existe muito esse negócio hoje de você tem que fazer a competição e isso é que tem hoje as síndromes, né? E as depressões, né? Então você precisa se levar menos a sério, tem que... Às vezes você está num momento ruim da vida mesmo, às vezes você não é bom naquilo que você faz. Você tem que tomar consciência disso e trabalhar isso de uma melhor maneira possível. Perfeito. E você, Roberto? Acredita que o coaching faça o caminho mais feliz? Eu acredito que o coaching é uma das ferramentas que ajudam a gente a atingir os objetivos. E os nossos objetivos não tem que ser somente para conquistar coisas,
mas para conquistar saberes, para conquistar um relacionamento melhor consigo mesmo, com os outros, sistêmico também. Então, o coaching é essa ferramenta, eu acredito, que nos leva de um lugar para outro, de um lugar para um lugar com uma consciência mais ampliada. Por isso, trabalhar o coaching sistêmico. E a gente só pode ser mais feliz ou ser mais completo, mais pleno, quando a gente partir do nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? O nosso lugar na vida, quem eu sou, e não a ilusão daquilo que as pessoas querem vender. Então a gente vê muito isso hoje, as pessoas sorrindo, se mostrando, tem que se mostrar, isso já começa com jovens, que está tudo bem, e na verdade nem sempre a gente está bem. Então, quem eu sou, eu preciso passar uma imagem? Não, na verdade eu não preciso. Jogar mais aberto, né? Esse jogo. Sinceramente, você saber quem você é, se colocar no seu lugar, olhar para o seu sistema, ampliar essa consciência para ver o que eu preciso para ser feliz. Será que eu preciso de tanta coisa assim? Ou eu preciso me colocar nesse lugar de onde, a partir disso, eu me relaciono bem com as pessoas, eu olho qual é o sentido da minha vida, da minha existência, o que eu posso fazer para sentir útil, né? Para crescer junto com as pessoas. Isso acho que vai fazer qualquer pessoa mais feliz, mais plena, mais satisfeita. Perfeito. Eu agradeço vocês dois. Olha a aula que a gente teve hoje. O grande prazer de fazer o Pessoas de Valor é isso, a gente poder fazer esse nível de discussão aqui, levar isso para os telespectadores como se fosse um bate-papo, né? Na verdade, o preparo dos nossos convidados, dos participantes, faz com que a gente leve um conteúdo de alta qualidade para os telespectadores da Santa Cecília TV. Eu vou fechar o programa. Obrigado pela participação de vocês dois. Eu vou passar rapidinho a agenda e fiquem com a programação da Santa Cecília TV. Até a semana que vem. Agenda da semana. A agenda do programa está bem legal. Dias 25, 26 e 27 de maio acontece o próximo Arquitetando Emoções e as inscrições estão abertas pelo telefone 13 99729 1487. Dia 26 de maio acontece em Santos o workshop do Alexandre Quartos e as inscrições estão abertas. E a agenda do Dr. Roberto Debs, que tem vários eventos para você participar, grupo de constelações nas terças, lá na Ser Integral e muito mais. A agenda completa do programa você confere lá no site www.pessoasdevalor.com.br.